Olá a todos, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Wellington e a gente está iniciando mais uma aula do nosso curso de Física Básica. Hoje é uma aula de Física 2, Termodinâmica, é a nossa aula 13, onde a gente vai conhecer hoje a primeira lei da termodinâmica. Vamos lá? Inicialmente, vamos recordar o que nós vimos na aula anterior, onde nós falamos um pouquinho da parte do trabalho que pode ser produzido em um sistema termodinâmico. Esse trabalho no sistema termodinâmico ele está associado a essa situação. Você vai ter aqui um sistema formado por um cilindro, um pistão e um gás. A partir do momento que o gás empurra esse cilindro para baixo, no caso aqui acontece a expansão, o trabalho é positivo, porque o trabalho é realizado sobre o sistema. A partir do momento que o pistão sobe, ele comprime o gás, o trabalho é negativo, porque o trabalho é realizado sobre o sistema. Então, nesse caso, a gente tem o trabalho. Quando a pressão é constante, o trabalho é definido dessa maneira. O trabalho é a pressão vezes a variação do volume. A variação do volume é o volume final menos o volume inicial. Então é importante salientar que trabalho é uma grandeza escalar e ela é medida em Joule. E o trabalho ele está associado ao deslocamento desse pistão. Trabalho positivo é uma expansão, o volume aumenta. Trabalho negativo significa que o gás sofreu compressão, o volume diminuiu. Dá para a gente representar isso aqui no diagrama PV. Então, se a gente colocar aqui esse eixo como pressão, esse eixo como volume, esse diagrama é chamado diagrama PV. E esse diagrama tem uma propriedade. Se você calcular aqui, se você quiser saber o trabalho, já que aqui a pressão é constante, o gás está passando do estado 1 para o estado 2, o volume dele aumentou. Então, o trabalho aqui, como a pressão é constante, ou você determina por meio dessa equação, ou você pode usar a propriedade da área. O trabalho é numericamente igual à área dessa figura. Se aqui for um quadrado, a área do quadrado. Se for um retângulo, a área do retângulo. Porém, se você tiver aqui um diagrama PV, onde o estado 1 é ligado ao estado 2 por meio de uma curva, como a gente está vendo nessa situação, isso aqui é exatamente o diagrama PV para uma transformação isotérmica, onde o gás está passando do estado 1 para o estado 2, ele expandiu, mas a temperatura permanece constante. Então, isso aqui é um diagrama PV de uma expansão isotérmica. Nesse caso, o trabalho tem que ser calculado pela área também, é a propriedade geral. Porém, aqui a gente, como é uma curva que está ligando o estado 1 ao estado 2, a gente tem que fazer pela definição de integral. Então, o trabalho é a integral definida do volume inicial até o volume final de PdV. Esse P é uma função matemática chamada função pressão. Ela depende do volume. No caso da isotérmica, quando a gente aplica isso daqui para uma isotérmica, como nesse caso, o trabalho na isotérmica é calculado desse jeito. Isotérmica significa que do estado 1 para o estado 2, a temperatura permaneceu constante. E o trabalho se resume a isso aqui. Ou seja, a gente pega isso, aplica nesse caso aqui, vai dar esse resultado. Trabalho é igual a nRT, T é a temperatura que é constante, N é o número de mols, e aqui vai ficar Ln, o logaritmo neperiano ou natural, de VF dividido por VI. Isso aqui vai me dar o trabalho, usando as unidades corretas, trabalho sempre medido em Joule. Tudo bem? Então, iniciando agora a aula de hoje, a gente vai falar sobre sistema termodinâmico. A gente vai falar um pouquinho melhor sobre ele. O que é um sistema termodinâmico? É um sistema que ele é capaz de receber calor e produzir algum tipo de trabalho, ou seja, algum tipo de movimento. Na aula passada, como você acabou de ver aqui no slide anterior, a gente aprendeu a calcular trabalho de várias maneiras. Trabalho quando a pressão é constante, quando a pressão é variável, que a gente faz pela integral, ou quando o trabalho também quando a temperatura é constante. Tá? Nesse caso aqui, a gente vai pensar um sistema termodinâmico, como por exemplo essa situação aqui, uma panela onde você está fazendo pipoca. Mas, professor, o que tem a ver uma panela fazendo pipoca com um sistema termodinâmico? Tudo. Porque esse sistema aqui, enquanto a tampa aqui está abaixada, a gente considera inicialmente sistema fechado. Esse sistema está recebendo calor dessa fonte de calor. Quando ele recebe calor, a pipoca estoura, mas ela vai fazer com que a tampa suba. Então aqui está tendo um trabalho, o deslocamento, o movimento dessa tampa, devido ao ganho de calor. Então eu ganho calor, produz um deslocamento. Então aqui está acontecendo um trabalho. Portanto, isso aqui a gente pode imaginar que é um sistema termodinâmico. Quando a gente pensa em sistema termodinâmico, a gente define o sistema e a sua vizinhança, que é o seu ambiente. Tá? No caso do sistema, o que interessa para a gente? Você perceber que quando ele ganha calor, então calor positivo significa que o sistema está ganhando calor, que é de quantidade de calor. Então quando o sistema ganha calor,
ele vai realizar trabalho. Se ele realiza trabalho, o trabalho é positivo. Em contrapartida, se o sistema perde calor, uma vez que ele perde calor, se o calor sai do sistema, aqui o trabalho vai ser negativo. O trabalho vai ser realizado sobre o sistema. Aqui o trabalho é realizado pelo sistema. Então tem que tomar bastante cuidado com a questão da convenção de sinais. Calor que entra, positivo. Trabalho produzido sobre o sistema, positivo o trabalho. Se aqui o calor sai do sistema, o calor é negativo, portanto o trabalho também é negativo, porque o trabalho é realizado sobre o sistema. Pensando sobre isso, a gente pode pensar também da seguinte maneira. Aqui a gente já viu que nós temos duas variáveis importantes no sistema termodinâmico. Então, o meu sistema termodinâmico é esse aqui. É um sistema que é capaz de pegar calor e produzir trabalho. Quando eu olho para isso, as variáveis que a gente acabou de apresentar são calor, então a gente tem a variável do calor, que é medida em joule. A gente tem uma variável que é o trabalho produzido, que também é medida em joule. Porém, quando um sistema ganha calor ou perde calor, existe também uma modificação da chamada energia interna desse sistema. Essa energia interna está relacionada com o gás que está lá dentro. Se você tem um gás, as moléculas desse gás estão em movimento. Elas estão em movimento, existe uma maneira de você representar a somatória de todas as energias que tem a ver com as moléculas desse gás em movimento, que é chamada energia interna. Porém, quando um sistema tem aqui, recebe calor, o gás que está aqui dentro, confinado, ele vai modificar a energia de movimento das suas moléculas, que é chamada energia interna, que é a somatória de todas essas energias. Portanto, vai sofrer uma variação essa energia interna. Toda vez que o sistema ganha calor, eu provoco uma variação na energia interna do gás, que também é medida em joule. Essa variação da energia interna pode ser calculada dessa maneira. ΔU, a gente vai chamar de variação da energia interna, é 3 meios do número de mols do gás, que está aqui dentro do sistema, R, que é a constante universal dos gases, e ΔT vai representar a variação da temperatura. Se o sistema ganha calor, esse ΔT vai aumentar. Ou seja, a temperatura aumenta, o ΔT é positivo. Em compensação, se o sistema perde calor, se o calor sai do sistema, esse ΔT vai ser negativo, porque a tendência da temperatura do sistema é diminuir. Então, ganha calor, ΔT aumenta, aumenta a energia interna do sistema. Se aqui o calor sair do sistema, o ΔT diminui, o ΔU também diminui. Então, nesse caso aqui, a gente vai considerar aqui N número de mols, o R é a constante universal, que a gente vai usar no sistema internacional 8,31 joule por mol Kelvin, esse é o valor da constante do sistema internacional, e o ΔT é a variação de temperatura em Kelvin. Embora aqui, entendam, que não tem problema se você trabalhar com aqui as temperaturas em Celsius, né? A inicial e a final. Por quê? Porque toda variação de temperatura em Kelvin é exatamente igual à mesma variação em Celsius. Lembramos que as escalas Kelvin e Celsius são escalas centígradas, elas têm 100 divisões entre os pontos fixos. Então, qualquer variação de temperatura em Celsius é igual à variação em Kelvin. Tudo bem? No caso aqui, a gente vai fazer um exemplo de aplicação desse conceito da variação da energia interna. Então, considere que a gente tem uma amostra de 80 gramas de gás hélio que recebe calor de uma fonte externa. E ele sofre uma variação de temperatura de 27 graus Celsius para 47 graus Celsius. Então, se a gente está mudando a temperatura, é porque você ganhou calor. Se você ganha calor, a temperatura muda, varia a energia interna do sistema. Então, nessas condições, considerando o R valendo 8,31 joule mol Kelvin, e que a massa desse gás, a massa molar dele, o gás é hélio, a massa molar dele é de 4 gramas por mol, é um valor tabelado para esse gás. Qual é a variação da sua energia interna? Então, o que a gente vai fazer? Separando os dados, a massa do gás são 80 gramas, aqui no caso a temperatura inicial do gás é de 27, a temperatura final dele é 47, o R é 8,31 joule mol Kelvin, é a constante universal, a massa molar dele é 4 gramas por mol, e de posse dessas informações eu quero ΔU, ou seja, a variação da energia interna do gás em joule. Teve variação da energia interna porque a temperatura do sistema mudou. E para a temperatura aumentar, teve que entrar calor no sistema. Então, nesse caso, a primeira coisa, vamos calcular o número de mols relacionados a essa quantidade do gás. O número de mols é massa pela massa molar. A massa é aquilo que é medido em gramas, 80 gramas. Aqui. A massa molar é aquilo que é medido em grama por mol. Então, acá 80 dividido por 4, vão dar 20 mols. Essa é a quantidade de mols no interior dessa amostra aqui que a gente pegou.
Agora, o ΔU, a variação da energia interna sofrida por esse gás vai ser 3 meios de NR ΔT. Aqui vai ficar 3 meios, o número de mols 20, o R 8,31 e o ΔT você pode calcular ou o ΔT deixando as temperaturas em Celsius, ou você já poderia ter convertido aqui em Kelvin, que ia dar a mesma coisa. Aqui, para facilitar as contas, vamos deixar tudo em Celsius mesmo. Então vai ficar, o que é ΔT? É a temperatura final menos inicial. Então vai ficar 47 menos 27, que portanto vai dar 20. Fazendo essa continha inteira na calculadora, por exemplo, vai dar 4.986 joules. Perceba que aqui a variação da energia interna foi positiva. Significa que o sistema ganhou energia e quando o calor entra no sistema, a temperatura do sistema aumenta. Então, sempre que aqui der positivo, é porque entrou calor no sistema e, portanto, a temperatura do sistema aumentou. Ela aumentando, aumenta a energia interna do sistema. E energia é sempre medida em joule. Então, nós temos 3 variáveis de estado no meu sistema termodinâmico. Inicialmente, você pode pensar no calor, você pode pensar que entra ou sai do sistema, o trabalho que é produzido no sistema ou sobre o sistema, é o trabalho, e a variação da energia interna do sistema, que está relacionado com o movimento das moléculas do gás que estão lá dentro. Tudo bem? Juntando essas variáveis, a gente pode chegar no princípio ou primeira lei da termodinâmica, que afirma o seguinte, que todo o calor injetado no sistema, parte desse calor é usado na produção de trabalho. O restante do calor que entrou, se não for usado no trabalho, vai ser usado para provocar a variação da energia interna do sistema. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso é que a primeira lei da termodinâmica ela é um balanço de energia. Né? Você vai fazer um balanço da energia que entrou, da energia que foi utilizada como trabalho e aquilo que sobra vai ficar ali disponível para variar a energia interna do sistema. Então, chamando o calor da maneira como a gente vem chamando, que trabalho por W e variação da energia interna de ΔU, a primeira lei da termodinâmica, que está apoiada totalmente, integralmente na conservação da energia, já que a energia não pode ser criada, não pode ser destruída, você pode modificar ela dentro de um sistema, de uma forma para outra. E isso pode ser representado dessa maneira. O calor que entra no sistema, parte dele é usado para fazer trabalho, a outra parcela vai ser usada para provocar a variação da energia interna desse sistema. Então, essa simples conta de somar 2 parcelas para dar o calor que entrou, isso aqui é a conservação da energia, só que aplicada a um sistema termodinâmico. Tá? No caso aqui, olhando com um pouquinho mais de cuidado, e lembrando sempre que isso aí é a conservação da energia, a gente pode pensar da seguinte maneira. Se eu pego um sistema, introduzo nele 150 joules de calor, então esse é o calor que entrou. Se desses 150 eu só usei 100 joules para trabalho, uma simples continha de subtração, 150 menos 100, vai nos dizer que, portanto, 50 joules vai ser usado para variar a energia interna do sistema. Então, entrou 150, eu só usei 100, 150 menos 100 dá 50 joules. Isso é o ΔU, é o que vai modificar a energia interna do sistema. Outra maneira de pensar isso seria o inverso. Se eu tirar, se sair do sistema 150 joules, quando sai, calor negativo. Portanto, se aqui saiu 150 joules, vamos supor que agora teve um trabalho sobre o sistema, também negativo, de menos 100 joules. Por uma simples continha de subtração, a gente colocar aqui 150 menos 100, o que vai sobrar para variar a energia interna do sistema vai ser menos 50 joules, no sentido que a energia interna do sistema diminuiu, por conta da temperatura diminuir. Entra calor, a temperatura aumenta. Sai calor, a temperatura do sistema diminui. Então, perceber que o ΔU pode ser positivo, pode ser negativo, dependendo se o calor entra ou sai do sistema. Uma outra maneira também que é interessante pensar é que a gente poderia ter uma situação ideal. Você injeta no sistema 150 joules de calor e desses 150 joules, integralmente, isso é convertido em trabalho. Se isso acontecer, significa que não vai sobrar energia para variar a energia interna do sistema. Ou seja, o sistema não passa por variação da sua energia interna. Isso seria uma situação ideal. Entra calor e tudo vira trabalho. Infelizmente, na natureza, isso não é possível. Você nunca consegue converter 100% de calor em trabalho. Isso é uma limitação não das máquinas, é da própria natureza. Ela diz que isso não é permitido. Tá? Então, uma maneira de pensar a primeira lei da termodinâmica é pensar desse jeito, calor que entra
é igual ao trabalho produzido mais a variação da energia interna. Outra maneira é você representar isso aqui da maneira como nós escrevemos aqui. Pega o trabalho, passa para o outro lado, vai ficar negativo. Então, ΔU, ou seja, a variação da energia interna do sistema, está relacionado com o calor que entra menos o trabalho produzido. Tudo bem? Então, a variação da energia interna do sistema depende do calor que entra menos o trabalho que é produzido no sistema ou pelo sistema. Dois casos importantes é quando você tem um ciclo termodinâmico. O que é um ciclo termodinâmico? É um conjunto de transformações onde o sistema passa. Só que um ciclo ele começa num estado e termina no mesmo estado. Quando isso acontece, a variação da energia interna é sempre zero. Porque como o ΔU depende da temperatura inicial e depende da temperatura final, essas temperaturas coincidem. Porque eu parto de um estado e volto para ele. Exemplo disso é o que a gente vê aqui. Aqui a gente tem o diagrama PV em duas situações. Um diagrama PV, onde aqui temos um ciclo no sentido horário, e aqui nós temos um ciclo acontecendo no sentido anti-horário. Bem, por convenção, a gente vai adotar que sempre que o ciclo estiver aqui no sentido horário, está vendo o sentido das flechinhas, sentido horário, o trabalho aqui vai ser positivo nesse caso. Isso aqui é exatamente o ciclo de uma máquina térmica. Uma máquina térmica, ela produz trabalho e o ciclo dela é sempre no sentido horário. Já um sistema como esse, que acontece no sentido anti-horário, e portanto aqui o trabalho é negativo, menor que zero, isso aqui não é uma máquina térmica, isso aqui é um refrigerador. Porque enquanto aqui você tem que ganhar calor para gerar trabalho, aqui, ou seja, aqui o calor entra no sistema, aqui o calor tem que sair do sistema. Então o trabalho tem que ser negativo. Nesse caso ou nesse, você percebe que aqui o ΔU vai ser sempre zero. Aqui não tem variação da energia interna e aqui também não. Porque se você pensar que aqui é o estado inicial, aí ele passou para o estado 2, estado 3, estado 4, inevitavelmente depois ele volta para o estado inicial. Então, quando eu percorro um ciclo, eu parto de um ponto e volto para ele mesmo. Então, a variação da energia interna vai ser sempre zero, seja no ciclo horário ou no anti-horário. Então, ciclo no sentido horário, trabalho positivo, entra calor. Ciclo no sentido anti-horário, o trabalho é negativo, o calor sai do sistema. Tudo bem? Mas o ΔU é sempre zero. Um outro caso bastante importante é quando você tem uma transformação adiabática. Uma transformação adiabática é aquela onde o sistema não realiza a troca de calor. Ou seja, não entra calor e não sai calor do sistema. Tudo bem? Então, olhando na primeira lei da termodinâmica, calor, isso aqui é o calor trocado, que entra ou sai, é igual ao trabalho mais o ΔU. Esse calor aqui na transformação adiabática, ele é zero, porque não tem troca de calor, não entra e não sai. Então, colocando-se aqui zero, aqui vai ficar zero igual, trabalho mais ΔU. Pegamos o ΔU, passamos para o outro lado, aqui que era mais, quando vai para o outro lado fica menos. Então, o trabalho vai ser igual a menos a variação da energia interna. O que significa que, mesmo não colocando calor no sistema, ou tirando o calor do sistema, o sistema quer realizar trabalho. E para realizar trabalho, pensando de uma maneira usual, ele vai variar a energia interna de maneira negativa, diminuindo a energia interna do sistema. Isso é o que mantém o sistema realizando o trabalho. A transformação adiabática é uma transformação muito rápida, muito brusca. Né? E se ela é uma transformação muito brusca, ela vai ter que ser calculada a partir exatamente disso aqui. Isso aqui é o que vai me dar o trabalho quando eu tenho uma transformação adiabática. Só que a gente continua tendo duas possibilidades, a de uma expansão adiabática ou de uma compressão adiabática. Quando a expansão é adiabática, o trabalho é positivo, porque o volume aumentou. Quando a compressão é adiabática, o trabalho é negativo, porque o volume diminuiu. Mas perceba que o trabalho e o ΔU vão ter sempre sinais contrários. Então, o trabalho positivo implica no ΔU negativo. Trabalho negativo implica no ΔU positivo. Tá? Um exemplo final é do ciclo termodinâmico. Então, considerando que a gente tem aqui um diagrama PV, como esse daqui, pressão por volume, eu quero determinar nesse ciclo, ó, o gás parte do estado A, vai para o estado B, vai para o estado C, volta para o estado A e se repete. É um ciclo no sentido horário. Eu quero saber a variação da energia interna, qual é o trabalho produzido e qual é o calor trocado nesse caso. Bem, primeira coisa, se você quiser saber aqui qual é o trabalho produzido vai estar relacionado com a área desse gráfico. Mas a variação da energia interna vai ser zero, pelo que a gente acabou de ver. Em qualquer ciclo termodinâmico, a variação da energia interna é sempre zero, o ΔU é zero. Então a letra A é simples de responder, porque isso aqui é um ciclo, o ΔU é zero.
O trabalho, que é a letra B, vai ser exatamente numericamente igual à área do triângulo que nós temos aqui. Isso aqui é um triângulo, portanto, a área do triângulo vai me dar o trabalho. Então, a área do triângulo aqui vai ser base vezes altura dividido por 2. A base é essa medida aqui, de 2 até 8. Então, essa base aqui vale 6. Temos que multiplicar por 10 menos 3, porque aqui tem litros. E aí a gente tem que trabalhar em metro cúbico. Então, de litro para metro cúbico é 10 menos 3. Essa altura aqui do triângulo é de 10 a 40, então é 30. Aqui a variação é 30. Aí não podemos esquecer que esse eixo aqui está multiplicado por 10 a quinta. Então aqui, ó, 10 a quinta. Dividir por 2. Então, aqui base vezes altura dividir por 2. 6 vezes 30, 180. 10 a menos 3 com 10 a quinta dá 10 ao quadrado. Dividido por 2. 180 por 2 vai dar 90. 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100. 90 vezes 100 dá 9.000 unidades de área. Então a área desse ciclo aqui, 9.000 unidades de área. Portanto, como o trabalho é numericamente igual à área, se a área vale 9.000, o trabalho também vai valer 9.000 joules. E ele é positivo, porque aqui o ciclo é no sentido horário. Então aqui o trabalho é positivo. Último item, se eu quiser saber o calor trocado, a gente aplica agora a primeira lei da termodinâmica. Calor que entra é igual ao trabalho mais o ΔU. Só que nesse caso aqui o ΔU é zero, porque é um ciclo. Então ΔU é zero. Trabalho a gente já calculou, então calor vai ser igual ao trabalho. O calor que entra vai ser convertido em trabalho. Aquela situação ideal. Como o trabalho são 9.000, então fica aqui, ó, 9 10 ao cubo, são 9.000, que é a mesma coisa que 9 kJ. Então o calor que entrou no sistema, que permitiu a realização do trabalho, foi de 9 kJ. Importante, aqui como o calor é positivo, o calor entrou no sistema e, portanto, o trabalho produzido é um trabalho produzido sobre o sistema. O trabalho é positivo. Tudo bem? Então essa foi a nossa aula 13 sobre a primeira lei da termodinâmica. Aguardo vocês para as próximas aulas. Até breve.